Olá pessoal, seja bem-vindo a esse canal. Eu já tenho algum tempo, mas não tinha gravado. Hoje nós vamos começar uma série que o Senhor colocou no nosso coração de leitura bíblica. Durante esse ano nós estaremos passando cada dia por um texto na sequência do plano de leitura da Bíblia cronológica, né? E eu confesso que eu estou muito animado, né? Chamo você para fazer parte dessa jornada, né? Eu tenho certeza que nós seremos muito abençoados, começando justamente por algo que eu gosto muito, que é sobre o princípio de tudo, né? Então nós vamos passar nesse período por todas as histórias da Bíblia, fantásticas, textos um pouco mais difíceis, textos emocionantes, impactantes, e eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar. No plano de leitura, o primeiro texto ele vai de Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 1, até Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 24. O primeiro versículo da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit barra Elohim. Eu particularmente gosto muito dos verbos criar, que está justamente na criação. E o primeiro verbo está aqui no versículo 1, que é o verbo bara, aonde o Senhor cria do nada. Da eternidade sai uma voz criando todas as coisas, né? E isso é fantástico, né? É fantástico nós entendermos que Deus, ele cria todo o universo nas suas particularidades. Então, assim, Deus é esse Deus todo-poderoso que pode criar absolutamente do nada. E aí o Senhor, ele no versículo de número 2, eu não vou nessa pequena explanação desses textos, não vou entrar em questões teológicas, mas no versículo 2 a gente vê que as coisas estão fora do seu lugar e o Espírito do Senhor vagueia, né? Passeia pela face das águas, pela face do abismo. E no versículo de número 3 nós temos a abertura dos hajas do Senhor, né? No primeiro dia haja luz, no segundo dia separação das águas, no terceiro dia terra seca, vegetação, no quarto dia os luminares, no quinto dia a criatura dos mares, das aves, no sexto dia animais terrestres e a joia da criação, que é o ser humano, né? Então é muito interessante, e eu estava lendo esse texto e eu fiquei assim intrigado. A Bíblia me intriga, né? Porque você vê, o primeiro haja de Deus é haja luz. Só que os luminares, o sol, a lua, são feitos no quarto dia. Mas como que a luz acontece nesses 3 primeiros dias da criação, né? E eu entendo que essa luz é a mesma luz que nós vamos desfrutar na eternidade. Quando nós estivermos com o Senhor no céu dos céus, haverá apenas uma luz, que é o sol da justiça, né? Então, assim, é interessante como o Senhor formata a criação em todas as suas particularidades, né? E eu gostaria de me ater justamente ao sexto dia da criação, é claro, é a joia da coroa, né? Aonde o Senhor, no versículo de número 26, vai apresentar o segundo verbo da criação, que é justamente o façamos, né? O fazer. E esse verbo é o asa, que é criar a partir de algo, né? Eu gosto muito desse verbo porque criar a partir de alguma coisa, né? Às vezes nós não precisamos ter muita coisa. O que se tinha ali era o Adamam, um barro vermelho, e a partir daquele barro o Senhor cria o ser humano. E a Bíblia vai nos apresentar diversos casos. De um pouquinho de azeite, o Senhor fez uma provisão para uma casa. Então esse é o do nosso Deus, que ele cria a partir de alguma coisa também, mesmo sendo pouco. No capítulo de número 2, o capítulo de número 2 ele vai falar sobre a formação do homem e da mulher, sobre o jardim, sobre as suas tarefas e missões, e isso é fantástico, porque Deus ele sempre vai estabelecer tarefas e missões para nós, né? Então o capítulo de número 2 inicia falando que o Senhor terminou todo
todo o seu exército e a partir dali ele vai criar o homem, né? Ele cria o homem daquele barro, Adamã, e é interessante porque o Senhor, ele cria com as suas mãos. Algumas pessoas falam que o homem foi a única coisa que o Senhor criou, porém, o Senhor diz que, a palavra do Senhor fala que o Senhor plantou um jardim, e eu quero entender que o Senhor plantou esse jardim também num trabalho manual, justamente no cuidado de colocar o homem, porque é no jardim que o Senhor estabelece a missão. Adão tinha tarefas como colocar o nome nos animais, mas é no jardim, no versículo 15 do capítulo 2, que o texto vai dizer que o Senhor insere o homem no jardim e dá para ele a missão de cultivar e guardar, proteger. Cultivar, aliás, é a origem da palavra culto, porque no final do dia havia um vento e Adão e Eva eram direcionados para o jardim, porque ali eles tinham um relacionamento com o Senhor, uma conversa com o Senhor, era um culto ao Senhor. Mas o culto, ele acontece não apenas naquele momento, mas quando eles entendem a necessidade de cultivar. Trazendo para os nossos dias, todos nós temos jardins que o Senhor nos entregou. Seja a família, seja o talento, o dom, seja o emprego, seja os nossos amigos. E nós temos a tarefa, a missão, aliás, de cultivar e proteger. E é interessante que essa missão é dada antes mesmo de Eva. Só que logo depois vem Eva também como um jardim para que Adão possa cultivar e proteger, porque enquanto ele cultiva Eva, o seu casamento, enquanto ele cultiva o jardim que o Senhor o entregou, ele está cultuando a Deus. E ali eles são inseridos naquele ambiente para expressar ali a sua missão. No capítulo de número 3, nós vamos trazer à tona a queda do homem. A serpente, o animal mais astuto, está naquele ambiente que você vai achar que é perfeito. Mas ali existe uma proposta, e essa proposta não é feita apenas no Éden, essa proposta é feita ao longo da Bíblia, inclusive para homens como José, como Davi, como o próprio Jesus no deserto. É o inimigo falando assim, você pode ser mais, você pode ser melhor, você pode, tentando negociar isso. Só que Eva acaba caindo naquela e infelizmente pega ali a fruta, também dá para Adão. Eles veem que estão nus, é interessante porque tem um versículo antes falando que eles estavam nus e não percebiam, mas agora os seus olhos pecaminosos foram abertos, eles fazem uma roupa de figueira, se escondem, só que Deus no mesmo horário, do mesmo jeito, desce para se encontrar, porque Deus não muda a rotina dele. Por mais que nós pecamos, erramos, falhamos, Deus não muda a rotina dele. Deus, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele se relaciona. E aí Deus olha aquela situação, conversa com eles, dá uma sentença para a serpente, para a mulher, para o homem, e ali ele estabelece um plano de salvação, né? Se nós lermos versículo 14 e versículo 15, capítulo 3 de Gênesis, a gente vai ver que o Senhor preparou uma roupa de salvação, uma roupa de sacrifício, vestiu eles com a vestidura da graça. Nós também somos vestidos com a vestidura da graça, uma vestidura que teve peso de sacrifício. Jesus morreu na cruz para que nós vestíssemos essa roupa da graça. E se hoje nós temos acesso a Deus, acesso ao nosso Pai, podemos ser chamados filhos de Deus, é porque nós somos vestidos com a vestidura da graça. Uma vestidura que teve preço de sangue. Irmãos, eu estou muito animado com essa jornada, porque descobriremos coisas interessantes, reformularemos muitas coisas e eu tenho certeza que o Senhor vai nos abençoar. Peço para você acompanhar, curtir, inscrever, compartilhar com alguém. Eu sei que a gente está começando uma jornada, o conteúdo ainda vai ser estabelecido, mas eu tenho certeza que será muito importante para mim, para você, para a minha casa, para a tua casa. Venha comigo nessa jornada, o Senhor fará grandes coisas em nosso meio. Eu profetizo sobre a tua vida. Esse Deus que cria do nada, esse Deus que cria alguma coisa, Ele vai criar na tua vida. Pode ser do nada, pode ser através de alguma coisa. Venha comigo, em nome de Jesus.